Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo, eu sou CEO da iMedical e também consultor de negócios no Mediplex Sul. Nós estamos dando continuidade à nossa websérie tratando de temas relacionados à pandemia da Covid, os impactos gerais que isso tem causado nas pessoas e nas relações ao longo desse período que já beira aí a 6 meses de duração. Hoje a gente está aqui com a doutora Maria Paula, ela é psicóloga, tem 32 anos de experiência e vivência na psicologia, na psicoterapia, no atendimento a crianças, adolescentes, adultos. Boa noite, doutora. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de um assunto aí que foi um dos mais pedidos, doutora, aí pelo pessoal em relação a como lidar com essa situação de pandemia, como isso está impactando as relações. E eu não pude deixar de notar uma questão, doutora, quando a gente estava pesquisando sobre a tua carreira, é uma formação direcionada ao atendimento via ferramentas tecnológicas. E eu vi que a doutora terminou essa especialização recentemente e eu queria entender como é que foi isso? Foi uma previsão? Como que isso aconteceu? Na verdade, não foi uma previsão, mas aconteceu de uma forma. Encaixou com a pandemia. O que acontece? Eu já atendo pessoas em outros estados, né? Então, em função disso, eu fiz uma formação, né, para otimizar, melhorar o meu atendimento via online. Uhum. Então, para fazer um atendimento de forma mais acolhedora para o paciente, que eu pudesse lidar melhor com os problemas tecnológicos que possam acontecer. E eu acabei essa formação em janeiro. Quando aconteceu a pandemia, eu estava muito pronta para seguir com o consultório. E o que aconteceu foi justamente isso, assim, eu trouxe pro atendimento online 100% dos meus pacientes. O que eu acho que foi uma coisa bem importante, né, que eu pude acompanhar as pessoas num momento de muita tensão, de muita angústia. Né? Então, assim, eu não previ, né, obviamente isso, mas encaixou como uma luva, né, essa formação que também me trouxe tranquilidade para receber os pacientes de uma forma mais intensa nesse Sim, momento. ótimo, doutora. E eu imagino assim, a vida de consultório de psicologia, psicoterapia se dá muito pela relação que acontece entre o profissional e o paciente, majoritariamente de forma presencial. Como que aconteceu, doutora, essa transição, que na verdade não foi nenhuma transição, foi uma situação abrupta de mudança do perfil de atendimento? Como que os pacientes receberam isso? Olha, no início as pessoas ficaram um pouco incomodadas, o que é natural, porque o atendimento online ele não é o mesmo que o atendimento presencial. Mas, em vista de ser uma alternativa possível para aquele momento, né, houve uma possibilidade, assim, tanto que eu disse assim, do 100% das pessoas se mantiveram em atendimento, porque a gente foi lidando com a questão tecnológica, com falhas, enfim, fone de ouvido que não funciona e tal, Sim. mas isso começou a fazer parte, inclusive, do próprio processo. E aos poucos as pessoas foram se adequando e se sentiram acolhidas, que isso foi o Muito principal. importante. Mas teve um período de adaptação para essa modalidade, sem dúvida. Ninguém estava acostumado assim. Pessoas acharam muito estranho isso, Imagino. né? Houve uma certa resistência, mas ao mesmo tempo, enfim, com esse cuidado a gente conseguiu levar Claro. adiante o trabalho. E Ainda bem. ó, claro, com certeza. E a questão da privacidade, doutor, porque eu imagino que home office, família, convivência, filho, eventualmente para algumas famílias, como que foi essa adaptação em relação à privacidade, por exemplo? Porque eu imagino que é uma questão importantíssima quando se fala de uma terapia, por exemplo. Especificamente em relação à privacidade,
começaram a surgir coisas bem inusitadas, né? Esse, aliás, foi um dos problemas que mais surgiram, assim, da pessoa não sentir a vontade para trazer suas questões, porque o marido, a esposa pode estar ouvindo, o filho vai ouvir, enfim. Então começaram a surgir situações do tipo ir para o carro para fazer a terapia, a sua sessão, ir para o pátio da casa, avisar as pessoas não me interrompam, né? Então, essas situações foram inusitadas. Sim. E também se construiu, né, que eu acho que tem a ver com o nosso tema também do home office, as pessoas começaram a desenvolver maneiras de lidar com essa nova realidade, né? Então, assim, isso, avisa, olha, eu tenho terapia. Tem acontecido famílias que, assim, o horário da terapia da mãe é às 8 da manhã, logo, né, daqui a pouco é o filho que tem às 10. Então, Sim. assim, as suas privacidades começam a ser organizadas dentro da casa, né, nessa nova realidade, nessa nova Sim. configuração que as pessoas precisam encontrar um espaço, criar um espaço, na Exatamente, verdade, né? exatamente. A gente começa a ter muito em pauta a questão das próprias relações familiares que tiveram também que se adaptar rapidamente a um processo de mudança. Porque, veja bem, a família, filhos, por exemplo, educação em casa, pais trabalhando em casa, situações, digamos, normais. E a situação que pais perderam o emprego, como que a doutora vê as famílias hoje, ou as pessoas mesmo que moram sozinhas, que se viram numa questão até social de isolamento muito maior, de problemas emocionais que possam surgir. Como que isso tem chegado até o consultório? Como que a doutora tem observado isso nas relações? Tem acontecido as mais diversas formas, né, de relações. Existem famílias que se descobriram nessa pandemia, nesse isolamento, se redescobriram, inclusive, pessoas que estão desenvolvendo outras habilidades dentro de casa, aprofundando as relações, o contato com os filhos. Mas, na contrapartida, muita gente se desorganizou. Ficou muito difícil a convivência. Muitos conflitos começaram a surgir, porque assim, não tem para onde correr nesse momento, Sim. né? Quando a coisa fica mais difícil, fica mais tensa. Antes, enfim, um ia para o futebol, o outro ia para o shopping, os filhos saíam para casa dos amigos, dos adolescentes, né, principalmente, Claro. com crianças pequenas levar para parque, tudo isso deixou de existir. Né? Então, quando isso aconteceu, começaram a surgir os conflitos, né? E as pessoas começaram também a se perder. Então, no consultório, essas questões começaram a aparecer demais. A gente tem notícias de que já existem, já existem nas situações de outros países, muitos casos de separações por conta dessa questão, né? Dessa Sim. Convivência 24 horas, né? Sem ponto de escape. Porque as pessoas precisam de um momento só seu, de um momento de individualidade, por mais que se amem, né? Por mais que se relacionem. Né? Então, com certeza. Essas questões aí que estão em jogo, Sim, né? E eu imagino, doutora, a partir desses dados e até do que a gente tem observado, que muito do reflexo vai aparecer ao longo dos próximos meses no pós-pandemia. As pessoas esses reflexos das relações vão aparecer com certeza mais pra frente. Doutor, essa questão eu tenho observado muito e entendido, e a minha visão é que o ser humano é um ser de hábito. O ser humano é um ser de costumes. E quando a gente tem uma mudança tão abrupta, sem uma perspectiva de um norte, de onde isso vai dar, quanto tempo isso vai durar, eu fico pensando, como as pessoas lidam com isso? Como as famílias lidam com isso? Como que
Porque isso é uma coisa que acaba sendo gerando uma consequência em cadeia. E como que as pessoas têm lidado com isso? Como que as pessoas têm se adaptado a esse normal, que não é normal? Gustavo, eu acho que essa questão é a essência dos problemas, né? Porque nós sim somos seres de hábitos, a gente precisa, as rotinas são organizadoras, né? Então o que acontece é que quando a gente não tem essa rotina, quando a gente perde, né, esses hábitos, porque a gente não sai mais de casa para trabalhar, não sai mais de casa para ir para a escola, quando isso acontece sem uma perspectiva de tempo, já estamos um longo período de isolamento, então a gente não tem essa perspectiva, o que se dá é que as pessoas vão entrando em ansiedade, porque a sensação é de que não tem saída. E essa ansiedade pode levar à angústia, a angústia pode levar ao pânico ou à depressão. Por isso é crucial, assim, esse é o maior problema. Então, assim, as pessoas angustiadas, ansiosas, começam também a se desentender, né, nas relações como consequência. Sim. Né? E o que a gente tem trabalhado justamente é que a gente tem que criar esses hábitos para esse período, que é um período... É um período, a gente não sabe exatamente até quando vai, né? Mas a gente sabe que vai passar. Então, a gente precisa criar rotinas, isso é fundamental, isso é uma forma de lidar. Então, assim, quem está trabalhando, né, home office, precisa criar uma rotina de trabalho para durante a semana, outra rotina para o fim de semana, mesmo que fique em casa, isso é importante. A gente precisa contar para o nosso cérebro Sim. que a gente tem um período, segue o período de trabalho e segue o período de descanso. Isso é organizador, emocionalmente organizador também, né? Então, as crianças que têm aula, assim, no momento de aula, cada família vai criar a sua maneira, mas é importante criar. Então, como as pessoas que conseguem desenvolver essa rotina, inventar novos hábitos para esse momento, são pessoas que estão conseguindo enfrentar melhor esse período de pandemia. São pessoas que, então, inclusive, estão conseguindo tirar proveito desse momento. Como eu falei no início, descobrir as relações, aproveitar relações que não tinha porque não dava tempo com os filhos, com o marido, né? As pessoas que estão sós, que tu perguntou, né? Como muita gente Sim. que está em isolamento sozinha, né? A mesma coisa, precisa ter uma rotina. As pessoas estão lançando mão de tecnologia para falar com os seus familiares, com seus amigos. Então, principalmente lá por março, abril, maio, deu um boom de tantas lives e reuniões, e as pessoas jantavam juntas, né? Faziam festas juntas, né? Maratona aniversários, de séries. Maratona de séries, cada um na sua casa Exatamente. fazendo, né? E isso é extremamente importante, porque é uma forma de tu não estar só estando isolado. Sim. Então, é fantástico quem foi... A gente, o ser humano é adaptável por natureza. Então, quando a gente não está paralisado pelo medo, a gente consegue criar alternativas, né? E isso facilita. Se a gente vai pensar, já são 6 meses que a gente está nesse isolamento. Sim. Então, já passaram 6 meses. No início, se pensava 1, 2 meses. Então, já está quase, né, no momento de retornar à vida normal. E isso é preciso também estar presente, porque... Sim. Vai passar em algum momento. Claro. Enquanto não, a gente vai se organizando dentro dessa realidade. É preciso enxergar que essa é a realidade que temos no momento, que isso acaba tranquilizando, nos ajuda a aguentar, né? Claro. Apesar de que estamos todos cansados desse isolamento. Certeza. Eu acho, doutora, que apesar de nós, seres humanos, sermos seres de hábitos e costumes, e a gente tende a buscar um porto seguro no norte, de onde a gente vai ir, para onde nós vamos ir,
eu acho que a nossa capacidade de adaptação e resistência foi, aliás, o que nos trouxe como evolução de espécie até aqui. Essa capacidade justamente de se adaptar e resistir às adversidades. Evidentemente que as nossas gerações não passaram por pandemias mundiais, por pandemias de grande alcance, ou ainda, nós aqui no Brasil, não somos um país que vive em segurança de uma guerra civil, de um grande problema econômico. Nós somos um país... Ou catástrofes naturais, inclusive, Exatamente, ou a insegurança das catástrofes naturais. Nós somos um país com uma série de itens de instabilidade que nos coloca assim numa zona de conforto, digamos assim, que talvez tenha sido um pouco difícil no começo para nós aqui da nossa cultura resistir. Até porque é o seguinte, doutora, na live passada nós falamos com o Dr. João Pedro, o Dr. João Pedro trouxe uma situação muito interessante das crianças indo para a aula. A criança que vai para a aula, a criança brasileira é diferente da criança japonesa, alemã, que tem uma cultura diferente. O brasileiro toca, o brasileiro abraça, o brasileiro é caloroso, beija, troca o material com o coleguinha na aula. Então, como isso é complicado e como isso deve deixar as famílias que têm filhos angustiadas com uma volta às aulas, por exemplo? Com certeza. É uma questão assim que a gente precisa abordar, seja a criança pequenininha, né, um pouco mais velha, a gente tem que orientar a criança, falar do que está acontecendo, sem assustar, o que é difícil quando a gente está assustado, né? Exatamente. Porque nós somos referência dos nossos pequenos, então... se a gente tem presente que a gente tomando todas as medidas de cuidados, que a gente vai sair dessa, que né, nós estamos nos protegendo como é possível, seguindo todos os protocolos, enfim, a gente tem alguma tranquilidade para poder dizer para a criança que por conta desse vírus ou desse bichinho que a gente não pode beijar o tempo todo, abraçar o tempo todo, brincar. É difícil. Por quê? As professoras, eu suponho, né, pelo que a gente tem acompanhado, estão tendo toda uma orientação como conduzir crianças pequenas. E adolescentes são períodos bem difíceis, né, pra gente dar conta. Sim. Porque os adolescentes tendem, por natureza... burlar regras, não seguir os pais e tal. E os pequenininhos, porque é muito instintivo, né? A questão do afeto é muito intensa, então precisa todo um trabalho para que a criança se sinta acolhida, que os coleguinhas não se toquem tanto, ou se isso acontecer, a professora vai ter um trabalho extra, que é né, a higienização dessas crianças e tal, por conta desse retorno. Porque ficamos inseguros. É novo. É completamente novo. Né? Pensando nisso que tu trazia das catástrofes, a gente não tem essa vivência. Né? Então, para nós brasileiros, isso é muito estranho. Né? A gente tem dificuldade de encontrar um amigo, um familiar e não abraçar e beijar, é difícil isso, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, estamos aprendendo a lidar com com esse novo momento, né? A gente recebeu, doutora, uma pergunta nessa semana de alguém que trabalha com processo criativo. E essa pessoa perguntou pra gente, e quem tem que criar? Como fica em casa com uma dinâmica prejudicada, quem gosta de ter um processo criativo sozinho, como que fica? Que dica que a doutora daria, por exemplo, para quem trabalha com redação, com texto, produção, ou mesmo da área de desenvolvimento, de alguma atividade, não somente artística, mas também de científica, algo do gênero. Como criar esse ritual de criação em casa, doutora? Qual é que seria uma dica interessante? Olha, uma coisa que tem que é interessante para esse momento, mas não só, né? É o uso
Meditação é algo que ajuda muito, né? Que ajuda a acalmar a mente e possibilitar a criação, tu fazer coisas, às vezes fora do teu contexto, da tua... enfim, do que tu tá acostumado, isso te tira o teu foco e permite, então, que se desenvolva a criatividade. São alternativas, né? Às vezes, pessoas quando fazem exercício físico, momentos que, né, tu tá numa outra atividade e isso permite a criação. São o que me ocorre, assim, dentro de casa, por exemplo, né? Tu tem que fazer alguma coisa diferente para te tirar e te promover esse processo criativo. Exatamente. Interessante, doutora, porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo em relação a isso, em como se manter ativo, produtivo, como se manter ainda numa rotina, de certa forma, né? Eu acho que doutora, essa conversa toda que a gente teve hoje, com certeza vai render um capítulo 2, porque a gente não conseguiu trazer ainda muitos temas que o pessoal nos mandou. Com certeza vão mandar mais coisas ao longo aí da semana. Vai ser um prazer. Vamos ter um capítulo 2 com certeza. E eu queria, assim, doutora, para a gente encerrar o nosso bloco de hoje, assim, vamos lá, 3 dicas para quem está trabalhando, para quem está estudando, para quem está convivendo em casa. Como melhorar esses dias de fim de pandemia? Vamos ser otimistas, né? Sim. De reta final. Basicamente, primeira dica: mantenha uma rotina no seu dia a dia. Isso é organizador, isso é tranquilizador, né? Uma segunda dica: ao levantar, coloque uma roupa, mesmo que confortável, mas não fica de pijama o dia todo. A gente precisa avisar o nosso cérebro que o dia começou. Isso é bem importante, né? E uma terceira dica, e por último, que eu traria é que, sim, isso vai terminar. Daqui a pouco voltamos ao normal. E aos poucos a gente já está, né, podendo sair um pouco mais, mas não vamos esquecer que ainda existe o risco de contágio. Então é importante se cuidar, é importante se preservar, fazer as coisas com as saídas, evitar aglomeração, fazer as saídas com ponderados, né, de forma que a gente consiga chegar até o final dessa jornada, desse momento tão inusitado, tão novo para nós, né? Então a ideia, essas são as 3 dicas que eu diria nesse momento para gente tolerar esse finzinho aí de pandemia. Excelente. Tomei para mim as 3, tá, doutora? As 3 dicas que bom. Todo mundo tá precisando. Todo que mundo bom. Tá precisando. Bom, doutora, eu queria agradecer. Muito obrigado pela conversa. Foi muito instigante. Ficou com gostinho de quero mais. Acho que a gente vai estender essa conversa. Temos aí muitas questões a serem tratadas em relação à saúde emocional, psicológica das pessoas, de todo mundo aí, enfim, que tá inseguro, que tá querendo um help aí. A gente vai dar continuidade a essa conversa. Muito obrigado, doutora. Gustavo, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer muito o convite. Foi bem legal participar. Conta comigo quando precisar. Obrigado, doutora. Bom, e pessoal, aproveitando para deixar um recado, a nossa próxima live vai ser com o Dr. Rafael. Ele é cardiologista, ele também é membro do corpo clínico do Medplex Sul. E o Dr. Rafael vai abordar questões relacionadas à saúde do coração durante a pandemia. Várias situações de como se cuidar, de como manter uma rotina, de como se manter saudável e se cuidando para quem tem algum problema cardiológico durante a pandemia. Aguardo vocês até a próxima. Lembrando que, se vocês tiverem perguntas, questionamentos que vocês queiram trazer para o pessoal do corpo clínico do Medplex, é só mandar uma mensagem inbox e eu aguardo vocês na próxima live.